Oi, pessoal do YouTube! Como é que faz que grava e depois fala que vai gravar vlog e some? Gente, eu comecei com o projeto, né, que a gente tá em continuidade com o vlog, mas o projeto 365, né, que são os vídeos. E aí a intenção é mesclar vídeo mais vlog. Só que aconteceu tantas coisas comigo, gente, que eu não consegui. Aí hoje eu tava fazendo meu devocional, que eu vou mostrar pra vocês, do projeto 365, e eu tive um lembrete. Na verdade, eu senti mesmo, foi um chamado ali, sabe? Não vai gravar, não? Vai edificar a vida das pessoas, por favor? Para de procrastinar. Então é sobre isso que a gente veio conversar, sobre como que tá sendo, né, do lado daqui, vivenciar a jornada 365 desse ciclo 6 que a gente está. Vou apoiar vocês aqui na mesa pra gente conversar, tá bom? Que eu acho que fica mais fácil. Então, galerinha, no ciclo que eu passei pra vocês, o ciclo 6, que é sobre mentalidade, né, sobre ter uma mente robusta, tem várias coisas muito bacanas que eu deixei pra vocês, vou deixar novamente no link da descrição, tá? E aqui, ó, pra vocês verem, eu parei de anotar toda a semana 3. E agora tem a semana 4 pra eu anotar aqui. Mas eu não vou compartilhar tudo. Tudo. Eu só vou compartilhar algumas coisas que eu acho muito relevantes. Por exemplo, ó, aqui a gente falou sobre a renovação da mente, né? Trocar pensamentos automáticos por pensamentos alinhados. O que acontece? Muitas vezes a gente tem preocupações, né? Situações que nos geram muitas preocupações. E é o que aconteceu comigo recentemente. Tudo fluindo muito bem, com a glória de Deus, com a graça de Deus. Porém, todavia, meu filho começou a apresentar sintomas asmáticos, né? Sintomas de rinite, essas coisas que ele já tá acostumado, mas começou a ficar de uma forma muito frequente. E aí o que a gente faz quando a gente tem uma preocupação, né? A gente, provavelmente, muitas vezes, principalmente nós mães, né? Sentimos a culpa. Então, no caso do meu filho, eu senti culpa por eu talvez não estar mantendo essa casa limpa como deveria. Porque o que acontece? O meu filho, as crises que ele tem de alergia, a maioria das vezes é de acro. E aí, então, eu precisei fazer umas mudanças aqui em casa para poder tirar o máximo de coisas possíveis que geram esse ciclo. Muita poeira, por exemplo, tapete com pelinho, almofada com pelinho. O fato de eu guardar roupas de cama debaixo da cama do baú, toda vez que eu ia trocar roupa de cama, vinha, né? Porque o que acontece? A cama baú não tem a respiração ideal, né? Que um armário tem. Porque querendo ou não, a gente abre e fecha o armário, ele ventila melhor. Lá dentro da cama baú, ele não tem ventilação, então acaba criando uma umidade. Umidade é uma excelente forma de dar acros e bichinhos e tudo mais. Né? A gente sabe que tem situações que a gente precisa, sim, melhorar, que a gente precisa, sim, dar o nosso jeitinho ali para as coisas fluírem melhor. Só que eu sou o tipo de pessoa que quando tem algum problema para resolver, eu quero resolver o mais rápido possível. Então, teve uma vez que eu não dormi pensando nisso, cara, como que eu vou fazer e tal, pá. Aí eu fiz várias mudanças aqui em casa, que foi excelente, porque trouxe mais praticidade, trouxe mais minimalismo, que eu tô tanto prezando por um estilo de vida assim. Porque tinha muita coisa da época de fotografia que eu guardava quando eu tinha estúdio, então tapete, tudo isso que eu falei pra vocês que eu tava dando alergia nele, eram coisas que eu não tava usando, que só tava ali guardado, papelada, sabe? Ainda tem muita coisa pra desfazer, mas pelo menos, sei lá, uns 90% das coisas que eu sabia que tava causando mal pra ele, com a graça de Deus eu consegui resolver. Então por isso que eu acabei atrasando mais pra fazer o vlog, sabe? Mais importante é que eu tô aqui. E eu quero muito que esse vídeo seja edificante pra vocês, porque eu acredito muito que todas as vezes que eu compartilho algo da minha vivência com vocês, pode ser que tenha alguém do lado aí precisando também dessa dica, dessa sugestão. Então se você tem um filho, assim como eu, que sofre muito com asma, gente, eu fiquei sabendo que também é muito emocional, sabe? Meu filho também tá ficando nas telas, então eu precisei ajustar a rotina dele. Então é sempre bom a gente estar fazendo algumas mudanças de melhorias para que não gere a preocupação, a culpa. No caso que eu notei aqui também é comparações de lugar de insegurança, que vem de um lugar de insegurança. As redes sociais também, gente, eu luto muito, eu já falei pra vocês. E eu fiz o quê? Eu comecei a conversar com Deus pra saber o que eu ia fazer, porque a minha intenção era ficar só no YouTube. Porque eu uso o YouTube, o Instagram, o Pinterest, o TikTok. E eu tava usando até acho que é Threads também. Enfim, parei de usar. E aí eu peguei e comecei a conversar com Deus, porque o meu dilema era assim: ai Deus,
Se eu sair do Instagram, será que eu não vou estar sendo egoísta? Porque lá, né, tem pessoas que precisam também de luz, né? Nós cristãos, nós devemos levar luz aonde há sombras, há trevas, né? E aí eu fiquei pensando, será que eu estaria sendo egoísta de não levar lá também? E aí eu fiz uma reformulação também de como poder continuar lá, só que sem desgastar como estava desgastando, porque eu estava fazendo postagem 3 vezes no dia e muita estratégia, com a intenção de vender curso e tudo mais, aquilo lá não estava me fazendo bem também. Estava gerando conflitos internos aqui, sabe? Inclusive, o tema do 2, é capturar pensamentos. Então, no capturar pensamentos, que a gente fala em 2 Coríntios, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos coletivo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, muitas vezes, não é bem o que a gente quer fazer, né? Mas sim é o fato de a gente obedecer aquele que a gente serve. Então, se nós servimos ao Senhor, se nós entregamos nossa vida a Ele, então nós devemos obedecer ao que Ele quer. E eu sei que o que Ele quer é que eu pregue o Evangelho. Que Ele quer que eu seja uma pessoa que trabalhe para o reino, sabe? Ou a Jornada 365, ela tem todo essa intenção, esse propósito. Então, gente, é sobre isso. É sobre você pegar um problema e ter criatividade e inovação para você resolver da melhor forma possível. Então, no terceiro dia, só algumas vezes aqui, deixa eu ver. O terceiro dia falou sobre filtrar o que entra, né? Então, a gente também tem que fazer isso. Evite conteúdos que geram comparação ou ansiedade por 24 horas. No meu caso, eu sempre faço detox de dopamina. Né? Eu já comentei aqui com vocês como que eu faço detox. Mas caso vocês tiverem interesse, eu posso gravar um vídeo só sobre isso. Porque há pano pra manga sobre essas coisas, né? De você desintoxicar, de você sair um pouco desse mundo tão vicioso que a gente tá tendo, né, gente? Então é um horror, ainda mais principalmente agora com as IA da vida aí. E aí, no dia 4, a gente falou sobre substituir pensamentos, separar 10 minutos para ler a palavra e anotar. Então, eu tô anotando aqui nesse caderno. Vocês podem tirar um tempinho para vocês fazerem. Gente, faz a jornada, por favor. Não deixe de fazer, porque isso aqui também te traz para o momento presente, traz uma contemplação, te traz uma mente mais leve, tranquila, porque você vai estar no lugar certo, que é nos pés de Jesus, sabe? Orando, conversando com Ele, entregando para Ele as suas preocupações, a sua ansiedade, que Ele vai cuidar, sabe? E aí no dia 5 é sobre alimentar a mente. Falamos no dia 6 sobre silenciar ruídos, a gente conversou muito sobre isso com vocês, sobre o momento de silêncio, quão importante é. No dia 7 teve uma revisão e na semana 2 é sobre sabedoria. Então, eu trouxe versículos de sabedoria para vocês. Teve práticas muito boas, provérbios, salmos. Teve muitos provérbios, porque provérbios e Eclesiastes são os livros de sabedoria da Bíblia. E depois, eu falei também no dia 12, sobre ouvir mais, que é uma coisa que é muito bom, porque a ansiedade, não sei se vocês repararam nisso, mas a ansiedade também muitas vezes não nos faz ser ouvintes. A gente mais escuta, mas não escutar na presença, mas não escutar, tipo, se a pessoa tá falando e você já tá na tua cabeça ali, dando uma resposta em pensamento, sem a pessoa nem sequer terminar. E aí a gente fica ansioso para responder a pessoa e a gente acaba não ouvindo ela, não dando atenção para ela. Ou corta no meio do assunto e isso é desagradável. E eu fazia muito isso, principalmente na minha fase que eu era muito ansiosa. Então, aqui também é importante a gente aprender a ouvir mais, sabe? Como que é do lado daí? Vocês tendem a fazer isso também? A pessoa tá falando, você já tá ali nem prestando atenção mais no que ela falou, porque a primeira coisa que ela falou, você já tá respondendo aqui, aí você já desconecta. Isso não é bom, né? Dia 13 a gente falou sobre decidir com intenção. Então, depois teve a revisão. E na semana 3, que a gente tá, né, que é o que eu anotei aqui, falamos sobre o domínio próprio. A gente já teve um ciclo só sobre frutos do Espírito, né, que é Gálatas 5, 22, 23. Aí no dia 16 é sobre autocontrole, que também a gente falou sobre isso já. Emoções. E dia 18 é sobre tempo, né? Efésios 5, 15 ao 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, na prática, defina um limite de tempo para as redes sociais. É o que eu acabei de falar. Sempre um desafio para vocês de ficar 1 dia, 3 dias sem a dopamina barata das redes sociais. Depois vocês vão ver a diferença que faz. E no dia 19, falamos sobre constância. Faça algo que você tenha evitado. E é o que estava acontecendo aqui comigo, gente. Por eu ter desanimado, acabei me afastando daqui. E então, lá em Coríntios,
15:58 fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Faça algo que você tenha evitado. Então, é o que estava acontecendo por conta do quê? A jornada 365 é ela do trabalho para construir, sabe, gente? Não é algo fácil. O trabalho, eu vim aqui criar para vocês, dar um vídeo, gravar o vídeo, editar o vídeo, postar o vídeo, pensar na capa, pensar no título. É um trabalho, né? E quando a gente sai do desvio do porquê que a gente faz, a gente desanima. A gente não dá continuidade. Então, quando a gente lembra que a gente faz para o Senhor e não para os homens, a gente volta ativa. E lembrando também que a gente não busca por validação, a gente não busca por mérito, a gente não busca por algoritmo, visualização, essas coisas nada toda. A gente busca agradar o Senhor, a gente busca almas. Então, se a gente conseguir uma alma, tudo certo. Então, se caso você estiver desanimada por algo que você esteja fazendo, não só sobre criação de conteúdo, mas qualquer coisa que seja na área da tua vida, de trabalho, lembra que você faz não é para os homens, é para o Senhor. Isso vai te trazer leveza, gente, porque se a gente for pensar no outro, muitas vezes a gente não consegue fazer, porque ser humano ele é egoísta, ser humano só pensa em si. Ser humano tem várias coisas carnais desagradáveis. Concorda comigo? Então, muitas vezes, quando a gente pensa assim, ah, mas ninguém tá curtindo, ninguém tá vendo, ninguém tá fazendo. Tô dando um exemplo da criação de conteúdo, mas vale pra qualquer coisa. Se você trabalha no CLT e você quer reconhecimento e lá você não tá tendo. Por exemplo, isso acontece muito com meu marido. Então, quando você lembra que você não faz para aqueles homens que não estão vendo o reconhecimento, mas você faz para Deus, que Deus sim tá vendo e reconhecendo o que você faz, as coisas têm que fluir, sabe? A gente tem que fazer essa mudança de mentalidade mesmo, pra gente poder cumprir o nosso propósito, pra gente poder ser guiado ao chamado da vez. A gente conversou muito sobre isso também nos outros episódios, se vocês lembram. Outra coisa que me ajuda muito nessa renovação da mente é fazer resumos de livros. Eu tava fazendo o seguinte, eu lia o livro, depois eu esqueci. E eu não queria mais esquecer, eu queria algo que me ajudasse a ter memória, sabe? A fixar o que eu tava lendo. E aí eu comecei a matucar o que eu queria fazer, pensei até usar um Notion. Eu falei assim, não, mas eu acho que muitas vezes a escrita nos faz lembrar melhor daquilo lá, sabe? E aí eu perguntei pra IA como que eu poderia fazer mapas mentais que coubessem. Não sei se vocês lembram, eu mostrei pra vocês que meu filho ganhou. Eu peguei esse caderno desse kit de material. Tô pensando em mudar a capa. Me dê sugestões do que eu poderia fazer com essa capa ou manter ela assim. Tá muito infantil pra manter, né? Mas enfim, por enquanto tá assim. Aí eu tô usando esse caderno pra fazer mapas mentais. Eu até apelidei de mapas da sabedoria. E aqui eu coloquei o índice, ó. Eu já fiz todos esses aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. E aí, cada página tem um mapa sobre um livro, ó. Esse aqui é do Poder do Agora. Então eu fiz vários mapas. Quando chegou na vez de fazer o mapa do livro que eu li, do Supirá, né, que é Até que Nada Mais Importe, deu muitas páginas. Deixa eu ver quantas páginas deu. 10 páginas só do Subirá, só sobre Até que Nada Mais Importe. Por quê? Porque ele é muito denso. E eu não queria deixar nada de fora, assim. Pra mim o livro praticamente quase todo foi relevante. Embora eu senti que ele foi um prolixo em alguns momentos. Ele repetiu muitas coisas. Eu acho que dava pra ter enxugado um pouco mais as informações ali, porque algumas coisas repetiram. Mas ao mesmo tempo foi bom repetir, porque vai fixando mais aqui, né? Mas eu deu na verdade 11 páginas, porque depois eu ainda fiz uma visão geral, ó. Muito bom, gente. Se vocês quiserem, fala pra mim que eu faço um vídeo só sobre isso também, tá? De como eu faço os mapas mentais, os resumos dos livros que eu leio. Comento sobre esses livros que eu já li. Então vai ser muito bom pra gente poder nos ajudar aqui nessa parte também de intelectual, né? Da mente robusta. A mente robusta nada mais é que isso. Você se encher daquilo que é bom, se encher daquilo que faz bem para o nosso corpo, para nossa alma, para o nosso espírito. Então é sobre isso. Sobre as mudanças que eu fiz nesse apartamento, gente, eu fiz muitas mudanças. Mas eu vou compartilhar com vocês somente duas aqui, mas caso vocês tiverem interesse de saber como que tá meu apartamento nas outras áreas aqui das mudanças que eu fiz, vocês me avisam que eu faço um outro vídeo sobre isso. Mas eu achei legal só compartilhar esses dois, porque é uma dica que eu quero passar para vocês aqui, que é usar a IA para ajudar a ser nossa arquiteta, digamos assim. Tava com um problema na minha lavanderia, no sentido assim, eu sentava lá para tomar sol e ler, e me incomodava, porque eu olhava assim ao redor e achava muito bagunçada aquela lavanderia, eu achava que tinha muita coisa lá.
E eu quis deixar ela mais minimalista. Aí dá pra você ver, vou deixar aqui de ladinho o antes e o depois. Eu pedi pra inteligência artificial criar pra mim dicas e sugestões de maneiras baratas, ou melhor, que não gastasse nada, mas só que desse um upgrade, que desse uma melhoria na lavanderia. E é isso que eu fiz. Agora tem um solzinho gostoso batendo, tem um espaço para poder colocar roupa. Enfim, dá pra mim ficar lá um pouco mais seguro. Coloquei plantinhas pra dar assim minha cara, né? Meu estilo. E aí, falando em plantas, eu acabei colocando algumas plantas também. Vou deixar aqui também pra vocês verem lá no meu cantinho, onde numa área que eu tenho aqui, que eu tô louca já pra fazer isso há muito tempo, e eu sempre fiquei adiando, porque eu tenho um cachorro e lá se tornou meio que um banheiro dele. Então eu fiquei com receio de colocar as plantas lá e ele mijar, sabe? Mas por enquanto tá fluindo, tá indo bem, mas eu quero ainda um dia fazer muito mais bonitinho. Todas essas dicas que ela me deu aí, eu não sei se eu vou fazer ou não, porque eu gostei do jeito que tá, porque tá mais prático de limpar. Mas meu sonho mesmo é deixar assim, ó. Como vocês estão vendo aí na imagem de inspiração. Eu queria muito fazer nesse estilo, sabe? Colocar tapete, mais plantas e um banquinho pra tomar sol, porque às vezes bate sol lá gostoso no final do dia. Mas por enquanto, com o meu cachorro, gente, eu não acho que vai ser viável, né? Não tem como. Se eu fizer, pra eu fazer isso, ele lá tem que tirar o banheiro dele, não pode ser mais o banheiro dele lá. E aí eu vou ter que ficar levando ele pra passear, então, por enquanto, eu tô descartando essa ideia. Mas me dê sugestões, gente. Como vocês fazem do lado aí, vocês que têm cachorro? Qual que é a dica que vocês me dão aí sobre isso? E é isso, gente. Aí o que agora eu vou fazer? Eu queria muito compartilhar um devocional de manhã que eu fiz do Glorify, que eu salvei para poder compartilhar com vocês, que tem tudo a ver sobre a jornada também, sobre a mente. Eu vou lá pegar pra gente conversar mais um pouco. Esse devocional, gente, eu achei que tem tudo a ver com a nossa jornada que a gente tá vivendo juntos aqui no YouTube. Desde que eu comecei, a gente falou muito sobre desenvolvimento pessoal. Depois eu passei mais para essa parte de crescimento espiritual, mas eu nunca desconectei do desenvolvimento, porque eu acredito muito que uma coisa se conecta à outra e a gente não é só corpo, a gente não é só espírito, a gente não é só alma, né? A gente é uma trindade, digamos assim também. Então, eu acredito que esse devocional vai falar muito com vocês também, que pensam, que desejam ter esse desenvolvimento em todas as áreas da vida. O nome do devocional é Crescendo Juntos com Cristo. E a Bíblia, que foi, né, a parte bíblica que foi estudada nesse devocional desse dia é Efésios 4, do 1 ao 6, tá? Então ele começa falando assim: respire fundo e aquieta o seu coração. Estamos aqui para nos conectar com Deus e Deus está conosco. Se você esteve conosco desde o início da nossa jornada por Efésios, ou se acabou de se juntar a nós, hoje você está no lugar certo. Os devocionais dos próximos dias podem ajudá-lo em seu relacionamento com Jesus. Paulo faz com que seus ensinamentos fiquem profundamente práticos, e há ali uma riqueza de conselhos úteis. Você já percebeu? Estamos cercados de uma linguagem cultural que constantemente nos empurra em direção à automelhoria. Mantras como viva sua melhor vida e torne-se a melhor versão de si mesmo. Domine o cenário digital. As redes sociais estão repletas de dicas nos incitando a melhorar cada aspecto de nossa vida. Essa obsessão, embora às vezes exaustiva, não é uma surpresa. O desejo humano por progresso é inquestionável. Todos nós ansiamos por avanços e pelo sentimento de crescimento e evolução. A questão é, será que estamos buscando nosso desenvolvimento da maneira correta? A Bíblia oferece respostas. Toda a passagem de hoje é uma exortação de Paulo justamente sobre isso. Como devemos ser transformados, tanto individual quanto coletivamente. Não podemos deixar de notar que há uma diferença gritante entre os conselhos que ouvimos no mundo e o que Paulo nos diz. Em vez de usar ideias mundanas ou rotinas de autoajuda, Paulo usa a sabedoria de Deus para nos mostrar o caminho. Vamos olhar para 3 maneiras bíblicas pelas quais podemos amadurecer juntos em Cristo. Primeiro, devemos colocar em prática o que já sabemos. Muitas vezes, como cristão, é menos sobre saber o que fazer e mais sobre realmente fazê-lo. Portanto, o conselho de Paulo para nós é simples: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele está dizendo: vá e faça o que Deus já colocou em seu coração. Viver assim é menos complexo do que parece. Seja gentil com alguém hoje, abençoe o seu próximo de alguma maneira. Compre o almoço de um amigo.
Nenhuma dessas ações é revolucionária, mas todas elas nos santificam em nossa caminhada com Deus. E isso porque elas honram e refletem Jesus de maneira silenciosa na prática. A gente já conversou muitas vezes sobre isso, né, gente? O caminho de Deus para se tornar a melhor versão de si mesmo não é sobre curtidas, beleza externa ou status. É o oposto. Você percebeu isso na passagem? O verdadeiro avanço envolve aprender a ser humilde, paciente e gentil em todas as situações. Essa é a verdadeira maturidade espiritual e a verdadeira força de caráter. Então, em vez de se esforçar para destacar hoje, pense em quais ações podem se tornar mais humilde. Quem você pode servir? Com quem você pode ser generoso? Lembre-se do que C.S. Lewis disse: humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Olha isso, gente. Finalmente podemos crescer em Cristo, buscando a unidade com o povo de Deus. Em um mundo de tanta divisão, priorizar a conexão genuína com os outros cristãos é imprescindível para avançar na vida e na fé. Somos mais fortes juntos. Paulo enfatiza isso no texto de hoje. Como Deus é um e porque sua salvação é oferecida igualmente a todos. Precisamos lutar para viver nessa unidade iniciada por Deus. Como cristão, sempre há mais do que nos une do que nos divide. Nunca devemos esquecer disso. Pois é, gente, é o que eu falei no começo do vídeo pra vocês, né? A gente tem que sempre se lembrar do porquê a gente faz, pra quem a gente faz. E as redes sociais muitas vezes nos cobram muito uma performance, né? Um ser a melhor versão de si mesmo e tudo mais. E o cristianismo nos convida a fazer algo um pouco diferente disso. Gente, eu queria muito mesmo que eu voltasse a ser como antes aqui no canal, de fazer os vlogs mais mostrando rotina e tudo mais. Só que a minha rotina como tá hoje, a minha vida como tá hoje, não tá me permitindo fazer. E aí junta um pouco também a questão emocional do fato de não é mais o que me agrada, sabe? O que me agrada realmente é fazer isso que eu já tô fazendo com vocês aqui, que é levar transformação, levar uma mentalidade diferente, uma reflexão. Isso também tem mais a ver também com a minha autenticidade, com a minha personalidade. Eu sou o tipo de pessoa muito mais calma, muito mais assim reflexiva, que traz mais você para refletir junto comigo. Eu não sou o tipo de blogueira que mostra a vida luxuosa, até porque minha vida não é nada luxuosa, ela é muito simples. Então, eu sei que no começo, talvez, eu possa até ter tentado seguir uma rotina de vlog, seguir uma rotina de vídeos muito parecida com o padrão aqui do YouTube, né, de pessoas que gravam vlogs, né? E eu não consigo me submeter a regras desse jogo, onde eu faço tudo para chamar a sua atenção e onde eu faço tudo para agradar o público. O meu foco não tá mais aí. O meu foco hoje é agradar a Deus. Então, a maneira que eu vejo de agradar a Deus é levar realmente o evangelho, levar realmente a palavra, porque isso é que realmente salva. Isso é o que realmente faz a transformação da mente, a renovação da mente. Ela só acontece com a Bíblia, com você lendo a palavra, você praticando a palavra, você vivenciando o que a Bíblia nos ensina. Eu não consigo mais ser como antes, porque tive muitas viradas de chave aqui. Eu tô em formação nova, sabe? Tô fazendo uma nova formação. Mais pra frente eu conto pra vocês, que vai ajudar muito vocês ainda melhor, porque eu sempre senti essa falta de ter uma formação, sabe? Porque eu geralmente eu venho aqui, trago as minhas experiências, as minhas vivências, o que eu tô aprendendo, isso é ótimo, mas eu sentia que faltava algo mais profissional para ajudar verdadeiramente vocês em caso individual, sabe assim? Então, se alguém quiser me, sei lá, me abrir um problema mais específico da vida dela, eu quero conseguir ajudar essa pessoa com mais capacitação. Eu tava sentindo que faltava isso. E aí eu fui à busca dessa capacitação, tô me formando e comecei em abril, então comecei em março. Então faz pouco tempo que eu comecei, mas foi uma benção, está sendo uma benção. Eu já tô aprendendo muitas coisas que eu quero ir compartilhando aqui com vocês. Mas desculpa se você tá aqui ainda esperando vlogs como era antes, de rotina, de faxina, de coisas muito superficiais. Embora eu nunca tenha sido muito superficial aqui, né? Eu sempre quis trazer mais profundidade. Mas eu reconheço que muitos vlogs, muitos vídeos que eu gravei aqui foi inspirado mais em outras pessoas. Eu não tinha o hábito de perguntar para o Espírito Santo o que ele queria que eu falasse. Eu não tinha o hábito de fazer algo muito planejado. Eu sempre fui aquela pessoa de ligar a câmera, de conversar. E isso, por um lado, é ótimo, porque traz autenticidade,
traz a realidade como um todo, mas eu estou vivenciando momentos diferentes. E para que não fique sem vídeo no canal e para que eu consiga continuar a obra que eu comecei aqui, eu prefiro que continue da forma que eu consigo fazer, que é essa. Tá mais sentadinha aqui, conversando, mostrando o que eu já fiz. Porque uma coisa que eu ando aprendendo muito também é, primeiro eu vivencio, depois eu compartilho. Inclusive eu falo isso, ensino isso no curso que eu tô criando, que chama Criar com a Alma. Então, eu prefiro viver dessa forma, que para mim é mais leve, e eu consigo ter bagagem para trazer aqui para vocês. Mas, como sempre, eu adoro ouvir feedback de vocês, adoro ouvir a opinião de vocês sobre isso. Então, pode compartilhar aqui no canal para a gente poder ir reajustando alguma coisa ou outra. Eu não posso prometer nada, tá? Mas eu posso apenas dizer que se você esperar algo diferente do que eu já estou trazendo aqui, infelizmente, eu não posso te prometer isso, porque o que eu estou fazendo é o que eu estou conseguindo, e o que eu estou conseguindo é o que eu acredito que seja bom para você. Porque as coisas muito superficiais desse mundo instagramável, que é uma irrealidade, porque ninguém vive aquilo lá, vocês sabem disso, vocês têm consciência disso, mas é o que brilha os olhos, né? Títulos chamativos, capas apelantes, né, de tipo apelativo, sabe? Vem aqui, clica aqui que isso aqui vai mudar a sua vida. Isso eu não vou conseguir trazer aqui para vocês, porque não é algo que eu acredito. Não tem a ver com meus princípios e valores. Confesso que eu fui atrás para buscar o que poderia ser melhor aqui no canal para eu poder ganhar mais visualizações, para eu poder ganhar mais engajamento. E todas as vezes que eu busco informações para fazer isso, há uma apelação, sabe? Algo que eu não consigo de verdade mesmo fazer. Me trava. Por quê? Porque não tem a ver com a essência do canal. Eu não consigo porque foge muito do que eu sou. Foge muito do que eu acredito, foge muito do propósito de eu estar aqui fazendo o que eu faço. Então a gente pode estar conversando mais sobre isso aqui nos comentários, mas por enquanto o que eu consegui e eu espero de verdade poder ter te ajudado é isso, tá bom? A gente vai conversando agora no próximo ciclo, que a gente vai falar, eu não lembro, vai ser algo relacionado à profissão, que aí a gente vai conversar mais também sobre o curso que eu tô criando para quem quiser profissionalizar no mundo digital, que eu vou trazer a minha visão. Tá? Porque a minha visão, pelo que eu tô percebendo, é muito oposta. Não muito, mas é oposta. Eu bato de frente com o digital atual que a gente vive. Então, é para mostrar que há um caminho. Há um caminho para você usar o seu celular com mais intencionalidade, com propósito, com uma renda, né? Fazer uma renda extra, fazer uma renda... mas não é o foco, né? O foco nunca vai ser dinheiro, mas sim de propósito de ajudar e servir o próximo. Então, muitas vezes você pode estar compartilhando algo que seja relevante para o outro e que seja de expansão do reino, principalmente se você é cristã, tá bom? Então é isso, um beijo, fique com Deus, espero de verdade que tenha ajudado, tenha contribuído e você, por favor, me deixe seu feedback para eu saber como que você está fazendo esse ciclo 6 da jornada, vocês estão conseguindo fazer os desafios, o que está sendo mais desafiador para vocês aí, me conte, tá bom? Compartilhe comigo, eu vou adorar saber. Fui, com Deus!